Olá, alunos! Dando continuidade então ao estudo de trigonometria no ciclo trigonométrico, né, pessoal? Nesta aula nós vamos falar então sobre a lei dos cossenos, certo? Pessoal, para que a gente entenda melhor a lei dos cossenos, vamos analisar essa situação, problema que está sendo proposta aqui para a gente, certo? A prefeitura de uma cidade litorânea está estudando a viabilidade de construir um túnel com traçado retilíneo para atravessar um trecho montanhoso, certo? Bom, pessoal, o traçado retilíneo, né, provavelmente deve ser esse aqui, certo? Para atravessar aqui, né, essa região montanhosa, certo? Este túnel ligaria diretamente as praias Brava e Mansa, certo? Pela Avenida Beira-Mar, que está interrompida entre elas. Beleza. Vamos supor que todo o terreno ao redor dos morros seja plano, certo? Em uma pequena embarcação e munido de aparelhos de medição, um funcionário especializado avistou do ponto F o último condomínio residencial na beira-mar, no final da Praia Brava, representada pelo ponto B, e um outro condomínio logo no começo da Praia Mansa, na Avenida Beira-Mar, representada pelo ponto M, tá, pessoal? Então nós temos aqui o ponto F, nós temos aqui o ponto B e nós temos aqui o ponto M. Observe a figura ao lado. Pessoal, nós temos aqui então, olha, o ponto B da Praia Brava, o ponto M da Praia Mansa, certo, pessoal? E temos aqui, ó, o funcionário que está sendo representado pelo ponto F. Beleza, observe a figura ao lado, já observamos. Feitas as medições, o funcionário verificou que naquele momento estava, tá, pessoal, olha só, que naquele momento ele estava a 1,5 km do ponto B, certo? E a 3,2 km do ponto M. Beleza. Além disso, mediu o ângulo formado pelas retas FB e FM, obtendo, né, pessoal, medida do ângulo BFC igual a 41 graus. Bom, pessoal, vamos colocar essas informações aqui para a gente, então. O que nós sabemos aqui, pessoal? Nós sabemos que o ponto F estava a 1,5 km de B. Então, aqui, ó, isso aqui dá 1,5 km, certo? Beleza. E que ele estava a 3,2 km de M. 3,2 km de M. E ele disse ainda que, né, o ângulo BFC, pessoal, neste caso aqui é este ângulo aqui, correto? Ele mede 41 graus, ok? Bom, pessoal, neste caso aqui, pessoal, eu preciso determinar, neste caso, a medida desse carinha, correto? Essa é a intenção, né? Eu quero construir um túnel e eu preciso saber qual é a medida desse túnel aqui, que vai ter um traçado retilíneo. Ou seja, eu posso chamar esse cara aqui de X, correto? Bom, pessoal, como é que eu resolvo esse problema? Tá, pessoal, esse problema ele pode ser resolvido pela lei dos cossenos, certo? Bom, pessoal, mas como assim a lei dos cossenos? Vamos fazer uma pausa aqui e vamos entender então o que significa essa lei dos cossenos. Bom, pessoal, para a gente poder entender essa questão da lei dos cossenos, né, vamos analisar aqui um triângulo ABC qualquer, certo, pessoal? Então, triângulo ABC, né, pessoal? Então, nós temos aqui, né, que o lado Azinho, tá, pessoal? Ele está oposto ao ponto A, o lado Bzinho está oposto ao ponto B e o lado Czinho, tá, pessoal? Ele está oposto ao ponto C, beleza? Tá, galera, olha só o que eu vou fazer para nós chegarmos na ideia da lei dos cossenos. Pessoal, a partir do ponto C, eu vou traçar aqui uma altura, tá? Então, tem aqui uma altura, obviamente aqui é um ângulo de 90 graus e aqui também vai ser um ângulo de 90 graus, correto? Bom, pessoal, do ponto A até esse ponto aqui, tá? Que eu nem vou denominar, tudo bem? Tá, deixa eu chamar ele de ponto D. Tá, pessoal? Eu vou chamar esse aqui de M, certo? De um Mzinho, ok? Bom, pessoal, então, quer dizer que este lado aqui, ó, o DB, que é este lado aqui, então, ele pode ser este C menos este M. Então, de modo que eu tenho aqui, pessoal, olha, neste caso aqui eu tenho C menos o M, beleza? Tá, pessoal, então, vamos pensar aqui nesta seguinte situação. Depois que eu dividi aqui, né, que eu tracei a minha altura, o meu triângulo vermelho, ele ficou dividido em duas partes, né? Tem aqui um triângulo 1 e tem aqui um triângulo 2, certinho? Tá, pessoal. E mais um detalhe. Pessoal, eu tenho aqui também, ó, neste ângulo aqui, ó, deixa eu colocar de uma outra cor, deixa eu colocar de verde para ver se fica melhor. Isso, verde fica melhor para a gente ver. Eu tenho aqui, pessoal, esse ângulo aqui, tá? Que eu vou chamar então de ângulo A, correto? Então, no triângulo 1, certo? Eu ainda tenho esse ângulo A aqui, que vai ser importante para a gente aqui no nosso raciocínio, certo? Bom, pessoal, vejam bem. No triângulo 1, olha só o que eu posso fazer no triângulo 1. No triângulo 1, pessoal, eu posso calcular o cosseno desse ângulo A, certo? Então, vejam bem. Eu vou aqui, pessoal, calcular o cosseno do ângulo A. E nós sabemos que cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, não é isso? Nesse caso aqui, quem é o cateto adjacente? É o M.
quem é a minha hipotenusa, pessoal? É o meu b. Vejam então aqui agora, pessoal, que eu tenho aqui, olha, no denominador do cosseno de A, eu tenho o número 1, certo, pessoal? E eu posso fazer aqui agora o produto dos meios pelos extremos, certo? Então, olha só o que eu tenho, pessoal. Eu tenho uma vez o m vai dar m, certo? Igual a b vezes o cosseno de A, vai ficar assim, b cosseno de A, ok? Tá certo, pessoal. Então, eu já cheguei a essa conclusão. Bom, pessoal, no triângulo 1, eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo 1, tá? Ainda no triângulo 1, aplicar Pitágoras. Tá. Professor, vejam bem. O que é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, não é isso? Professor, um cateto eu sei que vale m. E quem é o outro cateto? Bom, pessoal, o outro cateto é justamente a altura, né, do nosso triângulo, não é isso? Então, aplicando Pitágoras aqui no triângulo 1, olha só o que eu posso ter, pessoal. Eu tenho que b ao quadrado, né, que é a hipotenusa, vai ser igual a m ao quadrado, certo, pessoal? Mais o nosso h ao quadrado. Pessoal, vejam aqui agora que eu vou isolar o meu h ao quadrado aqui. Então, eu vou pegar assim e colocar assim, ó, h ao quadrado mais m ao quadrado vai ser igual ao meu b ao quadrado, correto? Então, pessoal, o meu h ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado menos m ao quadrado. Beleza. Bom, pessoal, então no meu triângulo 1, o que eu fiz? Eu apliquei o cosseno do ângulo A e também apliquei o teorema de Pitágoras no meu triângulo 1. Beleza. Vamos analisar aqui, então, agora o meu triângulo 2. Vamos passar aqui para o nosso triângulo 2. Pessoal, no meu triângulo 2, eu também posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, ó, Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo 2. Bom, pessoal, hipotenusa ao quadrado, que neste caso é o azinho, né, pessoal? Vejam que isso aqui agora é a minha hipotenusa, certo? Então, azinho ao quadrado vai ser igual a 1 cateto ao quadrado, que é o meu h, certo, pessoal? Mais o meu outro cateto ao quadrado, que é esse aqui, tá, pessoal? Neste caso aqui, pessoal, vou colocar assim, ó, c menos o m ao quadrado, né? Vejam que agora esse cateto são dois elementos, ao quadrado. Então, eu tenho aqui que a ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado. Pessoal, resolvendo esse produto notável, vai ficar assim, ó, c ao quadrado menos 2 vezes o c vezes o m mais o m ao quadrado, certo? Bom, pessoal, vejam bem aqui agora. Então, eu tenho essa situação aqui, né, que surgiu do teorema de Pitágoras. Vejam o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou substituir, tá, pessoal, as informações que eu obtive em 1, tá, pessoal? No caso, eu vou substituir o meu m, tá, pessoal? E o meu h ao quadrado de 1, que eu obtive lá na informação 1, aqui na minha informação 2, correto? É isso que eu vou fazer agora, tá, pessoal? Galera, o meu m não é a mesma coisa que b, que multiplica o cosseno de A. Então, onde tem um m sozinho, tá, pessoal? Veja que é só o m, sem o quadrado, tá? Ou seja, esse carinha aqui, eu vou colocar b, que multiplica cosseno de A. E onde tem h ao quadrado, tá, pessoal? Onde tem h ao quadrado, que é esse cara aqui, eu vou colocar toda essa informação aqui, ó. B ao quadrado menos m ao quadrado, correto? Então, vamos fazer isso. Quando eu faço essa substituição, pessoal, vai ficar assim, ó. A ao quadrado, que vai ser igual a, no lugar deste h ao quadrado, eu coloco isso, certo? Então, vai ficar assim, ó. B ao quadrado, certo? Menos o m ao quadrado, certo, galera? Mais o meu c ao quadrado, certo, galera? Menos o 2 vezes o c vezes... Opa, no lugar desse m, o que eu vou colocar, pessoal? B vezes o cosseno de A, certo? Então, vai ficar assim, ó, B vezes o cosseno de A. Certo? Opa, ficou faltando alguém aqui, né? Opa, ficou errando também, do mesmo jeito. Cosseno de A, certo, pessoal? Mais, tá, galera? O nosso m ao quadrado, beleza? Então, pessoal, como não tem espaço, vamos puxar aqui mais um pouquinho para o lado, tá? Para que a gente consiga resolver esse exercício aqui. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui agora nessa situação que eu apresentei aqui? Pessoal, eu tenho que este m ao quadrado aqui, ó, este menos m ao quadrado, pode ser simplificado com esse m ao quadrado, não pode? E olha só o que eu tenho aqui agora, então, pessoal. Eu tenho que o a ao quadrado, ele vai ser igual ao meu b ao quadrado, certo? Mais o meu c ao quadrado, ok? Menos 2 vezes... Vou só organizar aqui, pessoal. Vou colocar o b primeiro e depois o c, certo? 2 vezes o b vezes o c
vezes o cosseno, certo? Puxando mais um pouquinho aqui para o lado, né, para poder termos espaço de escrever. Então, nós temos aqui, pessoal, o cosseno do ângulo A, certo, pessoal? E isto aqui é a lei dos cossenos, tá, pessoal? O que é a lei dos cossenos? As leis dos cossenos me diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno de A. Professor, grande assim, de fato, bem grande assim, certo? Bom, pessoal, com raciocínio análogo, tá? Vejam bem, vamos voltar aqui para o nosso triângulo, tá, pessoal? Eu vou tentar escrever aqui de vermelho, tá, pessoal, para não ficar muito confuso, ok? Pessoal, o que a gente encontrou aqui então? Olha, o que a gente encontrou lá nos nossos resultados? Nós encontramos que o A ao quadrado ele é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C, certo? Vezes o cosseno do ângulo A, certo? Olhando para o nosso triângulo aqui então, pessoal, eu sei que este carinha ao quadrado é igual a este carinha ao quadrado mais esse carinha ao quadrado, certo? Menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do ângulo A, certo? Então, em tese, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai estar, quando eu estou trabalhando com a lei dos cossenos, eu vou estar trabalhando com um lado e o ângulo oposto a esse lado, certo? Então, toda vez que você for aplicar a lei dos cossenos, você está falando de um lado e do ângulo oposto a esse lado, beleza? Essa é a nossa ideia. Bom, alunos, o que a gente sabe então a respeito da lei dos cossenos, né? Existe aqui, né, a nossa teoria que diz o seguinte: em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, correto? Menos, tá, pessoal, o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. Eu sei que é até meio difícil da gente memorizar isso, tá, pessoal? Mas vamos lá, pessoal, não é difícil memorizar. Pessoal, se você tem aqui um triângulo qualquer e você quer aplicar a lei dos cossenos, o que você faz? Bom, primeiramente, se nós estivermos olhando para esse lado Azinho, como é que fica a regrinha? Fica assim, ó, A ao quadrado vai ser igual, ó, presta atenção, eu estou pegando como referência o lado A. Então, esse A ao quadrado é igual a quem? O outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado menos 2 vezes esses dois lados aqui, tá, pessoal? B vezes C vezes o cosseno do ângulo de quem, pessoal? Do lado oposto aqui, tá, pessoal? Nesse caso aqui, o cosseno desse lado oposto. Então, pessoal, eu tenho aqui que o cosseno de A, certo? Nesse caso aqui, ó. Então, tem que sempre pegar o ângulo oposto ao nosso lado, tá ok? Beleza, essa é a ideia. Se você estivesse usando como referência, pessoal, olha, se você estivesse usando como referência o seu ladinho B, veja bem, olha só o que você tem que fazer então, para você ter aqui aplicar a lei dos cossenos olhando para o seu lado B. Você vai fazer assim, ó, B ao quadrado é igual o outro lado ao quadrado, que é o A, mais o outro lado ao quadrado, que é o C, menos 2 vezes esses dois lados, tá, pessoal? Então, ó, 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno de quem, pessoal? Vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Então, vamos lá, pessoal. Quem é o ângulo oposto a esse lado aqui, ó? É o ângulo B, tá certo? Então, você vem aqui e coloca aqui o ângulo B, ok? Muito bem. Professor, e se eu estivesse olhando, então, para este lado aqui, olha. Se eu estivesse olhando para este lado aqui, o lado Czinho. Não tem problema, você consegue aplicar a lei dos cossenos olhando para este lado C também. Como é que você faz isso? Você faz assim, ó, começa com ele ao quadrado, fica C ao quadrado, que é igual um outro lado ao quadrado, que nesse caso é o A, mais o outro lado ao quadrado, que neste caso é o B, menos 2 vezes esses dois carinhas. 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno de quem, professor? Pessoal, cosseno, né, você vai pegar aqui agora o ângulo oposto ao lado C. Tá, pessoal? Quem é o ângulo oposto ao lado C? É esse ângulo aqui, tá, pessoal? Está oposto, ó, prestem atenção. Então, aqui ó, vai ser assim, o cosseno do ângulo C, certo? Então, em um triângulo qualquer, pessoal, você pode, né, trabalhar com a lei dos cossenos em relação a qualquer um dos lados, desde que você obedeça esse padrão, né? Pegou um lado, certo, pessoal? Você pegou aqui um lado, aí você começa, então, esse carinha ao quadrado é igual a esse carinha ao quadrado, mais esse carinha ao quadrado, menos 2 vezes esses carinhas, vezes o cosseno do ângulo oposto, beleza? Esta é a ideia, pessoal.
Bom, pessoal, então é bom a gente destacar agora, nesse momento, essa observação aqui, tá, pessoal? Professor, quando é que eu uso a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, tá, pessoal, nós vamos utilizá-la da seguinte maneira. Geralmente ela é usada quando se conhece dois lados e um ângulo de um triângulo qualquer. E aí você vai perceber que essa informação aqui ela é muito parecida com a lei dos senos. Tá? Vamos então aqui fazer essa diferenciação. Lei dos senos é quando a gente conhece dois ângulos e um lado. A lei dos cossenos, tá, pessoal, é justamente o contrário. É quando a gente conhece dois lados e um ângulo do triângulo. Então, para você diferenciar quando usar a lei dos senos e quando usar a lei dos cossenos, fica essa dica. Lei dos senos é quando a gente conhece dois ângulos e um lado, certo? E a lei dos cossenos é quando a gente conhece dois lados e um ângulo. Ok, pessoal? Então essa é uma dica bastante útil. Professor, sempre vai ser assim? Claro que não, tá, pessoal? Mas essa dica ela é extremamente importante, tá? Que quando você perceber esses detalhes, significa que você já pode pensar primeiro nisso. Tente primeiro isso. Se não der, aí sim é que você vai pensar em uma outra solução para o teu problema, beleza?